Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, estamos aqui no quadro Liturgia da Palavra Dominical. E neste domingo nós celebramos a solenidade de Pentecostes. Meus irmãos, celebrar Pentecostes é celebrar um grande fato histórico na igreja, que aconteceu nos primórdios da igreja, no nascimento da igreja, que aconteceu em um momento específico da história, mas que pelo poder da liturgia se concretiza, se realiza, se faz presente novamente no meio da igreja, no seio da igreja espalhada por todo o mundo. Vejamos o que diz um grande resumo, um breve resumo, melhor dizendo, que eu fiz aqui sobre a solenidade de Pentecostes. A solenidade de Pentecostes celebra um acontecimento capital para a igreja. A sua apresentação ao mundo, o nascimento oficial com o batismo no Espírito Santo. Complemento da Páscoa, a vinda do Espírito sobre os discípulos manifesta a riqueza da vida nova do ressuscitado no coração e na atividade dos seus discípulos e assim também de sua igreja. É o início da expressão da igreja, como diz o Concílio Vaticano II, que é sacramento universal da humanidade. Então veja, é o início da expressão da igreja, que é sacramento universal para a humanidade. É início da expressão da igreja e princípio da sua fecundidade. Então a igreja é fecunda por ser sacramento de salvação para o mundo e está revestida do Espírito Santo. Ela se renova misteriosamente hoje para nós, como em toda a Assembleia Eucarística e Sacramental. Então, em toda a Assembleia, em todo ato litúrgico da Igreja, seja a Assembleia Eucarística, ou seja, a Eucaristia que é celebrada, seja qualquer outro ato sacramental, se renova, se refaz, podemos assim dizer, não porque ficou velho, não porque ficou ultrapassado, mas vamos usar a palavra mais correta, se presentifica uma manifestação de Pentecostes, ou seja, do derramamento do Espírito Santo e da graça de Deus, que é a plenitude do Espírito, né? A plenitude do Espírito é a característica dos tempos messiânicos, preparados pela secreta atividade do Espírito de Deus. Então, tudo aquilo que Cristo fez por meio do seu Espírito, a igreja agora faz, fazendo as vezes de Cristo no mundo, sendo o corpo misto de Cristo que perpetua a sua missão até o seu retorno, até a sua parousia. A igreja é, podemos dizer assim, um complemento de Cristo, né, agindo na humanidade. Falou por meio dos profetas, esse mesmo Espírito que falou por meio dos profetas e inspira em todos os tempos os atos de bondade, de justiça e da religião dos homens, até que encontrem em Cristo seu sentido definitivo. Então, Pentecostes não é somente um acontecimento histórico que ficou no passado, mas é uma ação concreta dentro da igreja. E nós vamos refletir um pouquinho sobre as leituras do dia de hoje, né? A missa do dia, não a missa da vigília. A primeira leitura é tirada de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 2, versículo do 1 ao 11. Aquele texto que nós conhecemos do derramamento do Espírito. Então, não vou me aprofundar nele, mas eu vou lê-lo para que a gente traga mais uma vez à memória essa maravilha que foi a manifestação do Espírito Santo sobre Nossa Senhora, os apóstolos, sobre a igreja. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles.
todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Ou seja, a língua da igreja deve ser a língua que o mundo compreende. A língua da igreja, uma língua inspirada pelo Espírito Santo, é e deve ser uma linguagem que todo mundo compreenda, todas as culturas compreendam, todas as nações compreendam, todos os povos compreendam, todas as etnias compreendam a linguagem do Evangelho. Por quê? Porque o Espírito concede à igreja falar um idioma ou línguas, podemos assim dizer, que todas as nações compreendam. E cheios de espantos e admiração diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? E vão dizer assim: esses que estão falando não são todos católicos? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Como é que nós compreendemos, como é que nós escutamos as maravilhas de Cristo e da sua igreja na nossa própria língua, no nosso próprio idioma? Nós que somos, eles vão dizer, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Então veja, esses povos aqui que foram citados representam toda a humanidade, que tem as suas culturas, que são diversos nas suas culturas, nas suas línguas, mas todos compreendem a língua do Evangelho, a língua que a igreja fala, porque a igreja não fala por si mesma, ela fala inspirada pelo Espírito Santo. É a linguagem do Espírito, é a língua do Espírito, é o testemunho do Espírito Santo. E nós podemos ver isso claramente. Por quê? Porque o Senhor realiza, é Ele, o Espírito Santo, que realiza tudo em todos. Como fala a segunda leitura de hoje, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, vai dizer assim: irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Né? Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dado a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo e todos nós bebemos de um único Espírito. Então veja que maravilha. Aqui São Paulo está dizendo, olha, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não tiver movido pelo Espírito Santo. Ou seja, ninguém pode aceitar o senhorio de Cristo sobre si se o Espírito Santo antes não o convencer desta grande verdade. E Jesus disse que o Espírito da verdade, o Consolador, o Paráclito, ele nos ensinaria toda a verdade. São Paulo vai dizer para nós, como eu dizia, a respeito do que aconteceu em Atos dos Apóstolos. O mundo todo perceberá que é um só Espírito, é um só Senhor, é um só Deus que realiza tudo em todos. Mesmo que exista uma grande diversidade na igreja de vocações, né, de instituições, de grupos religiosos, e aqui eu não estou falando de como, por exemplo, os protestantes, que cada um pensa segundo a sua própria cabeça. Eu estou falando de institutos, de confrarias, de grupos religiosos como os carmelitas, os franciscanos e assim sucessivamente, os vicentinos, mas todos falam de acordo com o mesmo Espírito.
todos formam um único corpo. Não é como os protestantes, que são vários corpos. E eles tentam dizer que não é, que são várias igrejas, entre aspas, mas que vários ministérios que formam uma só igreja. Não, porque cada um deles tem uma doutrina distinta. Na Igreja Católica é uma só doutrina, é um só ensinamento, é um só pensamento. Porém, existem diversidades de ministérios, existem diversidades de institutos religiosos, mas é o mesmo Espírito que realiza tudo em todos. Por quê? Porque de fato todos nós, católicos, todos nós, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Não é cada um fazendo o livre exame, não é cada um interpretando a Bíblia de acordo com a sua vontade e criando o seu ministério, entre aspas, e criando a sua nova igreja, entre aspas, e criando a sua ali nova doutrina. Não, é um só Espírito que faz tudo em todos, para a edificação de todos. E por que isso acontece? Porque o próprio Cristo foi quem soprou sobre a igreja o Espírito Santo. Veja o que vai dizer o Evangelho de hoje, São João, capítulo 20, versículo 19 ao 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não o perdoardes, eles lhes serão retidos. Então veja, Jesus realiza podemos dizer, um Pentecostes particular, privado, para os apóstolos, para os 12 apóstolos que estavam reunidos ali com as portas fechadas por medo dos judeus, assim que Jesus tinha morto e ressuscitado. E assim como Jesus soprou sobre os apóstolos o Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Jesus também vai soprar sobre toda a igreja de uma forma agora mais universal. Vai soprar sobre toda a igreja o Espírito Santo. E o Espírito Santo, a igreja vive do Espírito Santo. A igreja é conduzida pelo Espírito Santo. A igreja é animada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a alma da igreja. E nós, meus irmãos, devemos, com convicção, com fé, sem hesitação alguma, neste domingo que se celebra a solenidade de Pentecostes, dizer: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua eterna consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora, Rainha de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda, neste domingo, a graça de recebermos uma nova efusão dos dons do Espírito Santo e darmos frutos de justiça, de verdade e de bondade. Amém. Deus abençoe você. Dá uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, compartilha esse conteúdo e vamos evangelizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.